Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de História e vamos iniciar o capítulo 4 da nossa apostila. Bom, turma, se vocês observarem aí nas páginas 41 e 42, a gente vai conversar um pouquinho sobre as fontes históricas, que não são somente fontes escritas. Existem diversos tipos de fontes históricas e estas fontes ajudam os historiadores e pesquisadores a situar as civilizações dentro do tempo e dentro da história. Bom, falando de fontes históricas, nós já sabemos que desde as pinturas rupestres, até mesmo os resquícios, pedaços de vasos de cerâmica, tecidos, assim como desenhos, até chegar à escrita, são fontes que registram a história e são estudadas. Então, quando falamos em documentos da história, nós nos referimos não somente àquele objeto, àquela escrita, não, nós nos referimos a todas as fontes, inclusive a oralidade dos povos que é, tiveram ali contato com as civilizações anteriores. Bom, aqui a gente fala da fonte de imagens, né? Os desenhos, as gravuras, as pinturas rupestres, muito utilizadas durante o período da pré-história. Haja visto que nós estamos falando de um período em que a escrita ainda estava começando. Então a gente tem aquela evolução do papel, né? Pelo papiro, couro, pergaminho. Então, são materiais que também foram recursos de trabalho para os historiadores descobrirem como viviam as civilizações anteriores à nossa. Ou seja, estamos falando de um período em que, mesmo sem a escrita tal qual a gente conhece hoje, nós tínhamos o registro feito através de imagens e diversos outros objetos. Bom, aí na página 45 a gente está vendo aí a palavra sítio arqueológico, né? O sítio arqueológico são locais delimitados porque neles existem fontes históricas, existem documentos ou objetos que trazem a história das civilizações. Então, o trabalho do arqueólogo, né, ele vai até esse sítio previamente delimitado e ali ele vai escavar esse material encontrado, retirar esse material encontrado, certo? Vai fazer o estudo desse material dentro de laboratórios de história e posteriormente vai catalogar e documentar tudo aquilo que foi encontrado para desta forma ser enviado para um museu aonde vai ser feito todo o acervo desse material. Agora, na página 49, a gente vai falar um pouquinho das fontes sonoras. As fontes sonoras, gente, aí a gente lembra aquela questão de trilha sonora. São músicas, são melodias que nos remetem, que nos levam a momentos que constituem uma história. Então, vocês estão podendo observar que toda a fonte que nós estamos trabalhando com ela aqui hoje são fontes que levam à construção de uma história, certo? Então não importa o tipo de fonte, importa aquilo que ela vai constituir ao longo ali do seu estudo, da sua análise e claro, nós não podemos deixar de fora essas fontes sonoras, essas músicas, esses batuques, essas melodias que nos trazem aí a cultura de um povo e de uma civilização que já habitou, né, este espaço.
Bom, ainda dando continuidade aí, né, nós vamos falar das fontes audiovisuais. E hoje nós temos muitas, né? Fontes audiovisuais dentro de uma sociedade moderna é o mais comum e recorrente, certo? Por quê? Porque ela tem tanto a imagem quanto o áudio, certo? Então ela tem aquilo que você pode ver e ouvir, e dentro desta sintonia ver e ouvir, ali existe o registro de uma história, o registro de uma pesquisa. Então já é uma fonte mais avançada no sentido de documentar a história. Bom, e aqui vem, né, lembrando um pouquinho do passado, mas fazendo uma ponte entre passado e presente. Quando a gente fala de fontes orais, são aqueles, né, que eu já havia citado anteriormente, são aqueles relatos que a gente ouve de pessoas que têm uma ligação, certo? De pessoas que influenciaram a formação da cultura, a formação dos hábitos e dos costumes dentro da sociedade, e sim fazem muita diferença no registro da história e na contação desta história ao longo dos séculos. Então, as fontes orais, mesmo que elas sejam um tanto quanto remotas, elas trazem um registro de vivência daquele povo, daquela civilização, e são muito utilizadas por estudiosos desta área. Bom, turma, beijo grande no coração de cada um e até a próxima aula.